Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje de governos gerais. Na última aula, nós comentamos que o governo de Portugal criou capitanias hereditárias para colonizar o Brasil. Aí separou em vários lotes, só que só duas prosperaram, duas deram certo, por assim dizer. Conseguiam sobreviver e ganhar algum dinheiro. Pernambuco e São Vicente. As demais, ou morreram para índio, ou algum outro motivo acabou com eles com a fome, ou o cara nunca veio colonizar. Para tentar resolver esse problema, o rei de Portugal, 18 anos depois do início da colonização, portanto em 1548, resolve criar governos gerais aqui no Brasil. Ou seja, vai ter um governador geral que vai ser um cargo superior ao capitão hereditário. Isso quer dizer que a capitania deixou de existir, professor? Não, ela continua existindo. O capitão hereditário vai continuar sendo, entre aspas, o dono dela, mas o governador geral vai ajudar a administrar o Brasil como um todo, como uma colônia basicamente única. Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada. Olha o primeiro governador-geral do Brasil. Ó. Põe a imagem. Esse tio acaba sendo o primeiro que vai ganhar esse título. Senhor Tomé de Souza é o nome desse caboclo. Aí você pergunta, tá, e o que de fato a gente tem que saber dele que é relevante para a gente lembrar, professor? Primeiro vamos pensar que o governo geral foi criado em 48, portanto 18 anos depois da capitania, mas ele só vai de fato tomar posse e começar a governar em 1549. Portanto, leva um ano basicamente da criação do governador o rei de Portugal, perdão, escolher alguém e finalmente poder, de fato, ele começar a governar aqui no Brasil, chegando efetivamente aqui no Brasil. Ele fica dessa data de 49 até 1553. Então, o mandato dele durou 4 anos. Junto com ele, logicamente, ele teve que trazer mais pessoas. Vieram cerca de 1000 homens para o Brasil. Lembrando que homens no sentido de ser humano, veio homem, veio mulher, para ajudar nessa colonização. E além disso, vieram uma coisa que no Brasil praticamente não existiu, que eram padres. Mas não eram padres qualquer, eram padres jesuítas, para trabalhar na catequização. Olha que interessante. O governo de Portugal e os padres jesuítas catequizando brasileiros e catequizando também grupos indígenas. Olha que interessante. A partir desse momento, supostamente, os jesuítas iam cuidar do indígena para ele ser catequizado e não ser escravizado. Volta para cá. Então, até essa data da chegada dos jesuítas, o índio podia ser escravizado. E muitas vezes era. Mas isso também não quer dizer que o índio era considerado o melhor escravo. Porque para trabalhar nas capitanias ainda era um número pequeno de escravos. Estava começando a colonização. Mas o que já colava era a escravidão vindo da África. Comprava o escravo na África e trazia para o Brasil. Professor, mas por quê? Por que o escravo africano era preferido ao escravo indígena? Ele era melhor? Não, escravo é escravo. Isso é indiferente. A questão é o lucro. Dá muito mais lucro comprar um escravo na África e vender aqui do que comprar um escravo indígena e vender dentro do próprio Brasil. Então, por causa do lucro, vai ter mais escravidão africana do que indígena. Mas a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. Volta pro nosso governador geral. Então, esses padres vêm para cá, proíbem a escravidão indígena, pelo menos em teoria. A gente vai ver, quando a gente falar mais de escravidão, que isso vai acontecer no Brasil, apesar de estar proibido. Então eles vêm com os padres jesuítas catequizam, e eles têm um líder, esses padres, né? É um nome importante. É um cara chamado Manuel de Nóbrega. Ele é o líder dos padres jesuítas nesse primeiro momento de catequização aqui no Brasil. Além disso, tinham várias missões do Tomé de Souza, né? Primeiro, ele tinha que incentivar a agricultura no Brasil, que estava extremamente fraca. Então vamos colocar aqui, pontinhos, agricultura, porque no Brasil, tirando as duas capitanias que deram certo, o problema das pessoas com fome ainda era muito grande, faltavam recursos básicos de alimentação, mandioca, feijão, arroz, tudo estava faltando. A pecuária também é extremamente necessária. Pecuária também estava em baixa, precisava ser resolvida. Além disso, para você ver como existiam vários problemas, ele tinha que fundar uma capital. Então só aí você já tem vários problemas para ele resolver.
Mas você acha que isso tá bom? Não, além disso, ele precisava de mais coisas. Precisava recolher imposto, que não era recolhido no Brasil até então, e tentar organizar uma defesa do território. Então as implicações que ficaram a cargo dele não eram poucas. Eram muitas coisas que ele tinha para resolver aqui no Brasil. Se você contar o que está aí na tela, é bastante coisa. Então, vamos lá. Fundar uma capital. Vamos fundar a capital aonde? Vamos fazer de São Vicente, que já existia capital? Pô, mas ela é lá no sul do território. Precisamos de uma mais no meio. No meio do litoral do Brasil, se escolheu a região de hoje é Salvador. Porque é uma região que tem uma parte alta, lá de cima você consegue atirar para o mar, caso seja atacado, dá para fazer defesa. Escolheu, por causa da região geográfica, cidade de Salvador. E esse cidadão, ele funda Salvador, ele começa a construção, passa a exercer esse governo em Salvador, e Salvador se torna, entre aspas, a primeira capital do Brasil. Por que entre aspas? O Brasil não existia enquanto país, era a capital da colônia, a capital do reino português continuava sendo Lisboa. Então, por isso, capital do Brasil, entre aspas. Volto para a imagem dele. Então, além disso, fundar a capital, incentivar a agricultura, ele percebeu que para cobrar imposto e fazer a segurança das pessoas aqui da colônia, ele precisava de algumas pessoas para trabalhar para ele. Então vamos pensar. Para recolher imposto, ele vai precisar de alguém trabalhando simplesmente para isso. Então se cria um cargos auxiliares ao do governador geral. Um deles é um cargo chamado provedor. Mas só provedor parece coisa de internet, né? Então, provedor-mor, oficialmente. Que era igual ao cara que vai cobrar imposto. Então, lembre de provedor-mor como a pessoa que passa nas vilas, nas capitanias, em São Vicente e em Salvador também, recolhendo os impostos. Outro cargo que não existia, que vai passar a existir, é um cargo chamado ouvidor. Não apenas ouvidor-mor, como de costume. Ah, eu te pergunto, o que esse cara faz, professor? Ele cuida da justiça. Ah, o meu filho foi assassinado, para quem que eu vou recorrer? Pro ouvidor-mor. Vale lembrar que justiça não é exatamente uma grande justiça. Não existiam leis tão específicas quanto hoje, era tudo baseado no que o próprio ouvidor-mor no capitão hereditário ou no governador geral achavam certo e errado, então era uma justiça bastante falha, mas já tinha um cargo, pelo menos, para ajudar o governador geral. E além disso, existe também o capitão-mor, que ia se encarregar de cuidar da defesa da colônia. Então, capitão-mor é igual à defesa da colônia, lembre dessa situação. O ouvidor-mor é igual à pessoa que vai trabalhar para a justiça da colônia, e o provedor-mor igual ao imposto. Então tudo isso surge no governo. Isso não quer dizer que acabou os problemas do governo, mas já temos alguma coisa no Brasil agora. Então já é algo que está acontecendo. Para terminar, nesse governo também o Brasil ganha finalmente algo que para nós chega a ser meio bobinho, um bispado. Um bispo, depois de um tempo, passa a vir morar aqui no Brasil e ajudar os jesuítas na catequização dos índios e dos colonos. Tudo isso nesse primeiro governo geral. Então, capitanias continuam existindo, capitão-mor, ouvidor-mor, provedor-mor, fundação de Salvador para ser a capital. O Brasil ganha um bispado, mas o mesmo governador geral, que é o primeiro, que é o cidadão da foto, tio Tomé de Souza, ele se cansa do Brasil, resolve não ter um novo mandato, nem especula isso, vai embora, ganhou o seu salário e resolve voltar para Portugal, onde a vida ainda era um pouco mais agradável. Para o substituir, temos um segundo governador-geral, uma foto um pouco menor, mas é o seu Duarte da Costa. Com ele, continuam vindo pessoas morar para o Brasil. Dá uma pausa, vamos pensar. Você pode pensar, professor, quem que vai vir morar no Brasil? O Brasil não era algo muito bom. De fato, não era. Em geral, eram pessoas que estavam totalmente sem condição de vida em Portugal, ou pessoas que eram obrigadas a vir para cá. Por exemplo, quando eu comentei, veio tantos homens, 1000 homens com o governador geral. Mas eles viviam mulheres juntos. Quem que eram essas mulheres? Não eram muitas vezes mulheres adultas, eram crianças órfãos,
que estavam sem pai, sem mãe, sem ninguém para cuidar delas, estavam num orfanato feminino, eram enviadas para o Brasil para casar com os homens aqui da colônia. Sacanagem. Ou então, prostitutas eram enviadas para cá casar com os homens da colônia. Os homens da colônia, como eu falei, ou não tinham condição, ou então eles eram degradados. O cara matou alguém em Portugal, qual que é a pena dele? Ser enviado para o Brasil, para colonizar o Brasil. Então, eram esse tipo de pessoas que começaram. Tirando as lideranças, em geral, eram pessoas que estavam na perspectiva de vida muito pequena em Portugal, sem perspectiva nenhuma, preso, degradado, situações desse tipo. Volta para a imagem do governador-geral. Junto com ele, então, volta, mesmo assim, vem muitas pessoas, vem um número bastante alto, continuam vindo padres jesuítas. Nesse momento, vem um padre específico, que é bastante famoso, que é o José de Anchieta. O seu José de Anchieta, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas então ele vem nesse governo morar aqui no Brasil para trabalhar na catequização dos índios na região onde hoje é São Paulo. A situação, além disso, do Duarte da Costa, é um governo transitório, digamos assim, entre o primeiro e o terceiro. O governo dele dura de 1553 até 1557. Continua existindo a administração que surgiu no governo anterior, os cargos de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. A administração continua em Salvador, mas não são criados nada de muito novo. Se você me perguntar, professor, quais são as grandes obras desse governo? Não teve. Como eu falei, foi um governo continuista. Não teve grandes mudanças que ele trouxe, que ele emplacou. O próximo governador-geral vai ter. Mas antes de a gente falar do próximo, vamos falar do cara que veio com ele. Volta para a imagem. Tá ali, ó, o José de Anchieta. Esse é o grande destaque desse período do Duarte da Costa. Muito maior do que o próximo Duarte da Costa, em ponto de vista histórico. Temos aqui a imagem do tio Anchieta, padre jesuíta, catequizando e educando índios. Só que a imagem é artística e, portanto, ela é extremamente fora da realidade. Eu acho que não precisa nem comentar que a imagem não é real. Tem um monte de bizarrice aí nessa imagem. Quais bizarrices, professor? Pô, calma aí. Olha lá no que ele está passando na mão. É uma onça. Eu, se fosse você, não ia assim na boa, assim, passar a mão na onça, como se fosse o teu cachorro ou o teu gatinho em casa. Que é o que ele está fazendo. Outra situação interessante são esses pássaros aqui. Se por um acaso você conhecer essa espécie de pássaro, manda um e-mail para cá, me avisa, sei lá. Porque eu realmente não conheço esses pássaros que estão aí voando sobre a cabeça dele. Até lembram um pouco alguns pássaros do Brasil. Mas especificamente eles me parecem pássaros inventados. Principalmente esse aqui, ó. É um bicho muito louco esse aqui. Outra situação são os índios. Veja a maneira como os índios são tratados aqui. Primeiro que eles são extremamente musculosos. E o índio brasileiro em geral não era musculoso dessa maneira. Com a barriga tanquinho ali, ó. Repare a musculatura da região torácica dele. Não era dessa maneira, porque ele não fazia exercícios para isso. E não tinha uma alimentação adequada para ficar assim. A própria vestimenta do indígena, bem imaginária, né? Ó, usando um cocarzinho aqui, uma tanguinha, parece que é feita de folha. Isso não é real. Isso é bem imaginado. Lá atrás tem um índio sendo batizado, se você reparar na imagem. Temos outros animais aqui para mostrar a grande fauna e flora brasileira. Temos um macaco aleatório aqui passando na imagem. E parece uma cobra aqui bem de boa, curtindo a vida. E temos também um animal aqui lambendo o pé do padre de Anchieta. Repararam nessa situação aqui, ó? Lambendo o pezinho dele. Eu também não me parece muito agradável o animal ir lamber o pé assim, ainda mais um animal desse porte, mas tudo bem, né? Na arte, tudo pode. Mas é só para você ter uma ideia do que o Anchieta estava fazendo. O que ele fez de tão grande? Ele, sem querer querendo, fundou a maior cidade do Brasil, né? Ele não pretendia, de fato, fundar a cidade que hoje é a maior cidade do Brasil. Mas ele fez isso. Ele vai catequizar na região do Planalto do Piratininga, que é o interior pensando no litoral interior, tá? Da região de hoje é São Paulo, e lá ele funda um colégio. Então ele faz lá uma espécie de um colégio para catequização. Então é um colégio específico para trabalhar com catequese na região. E aos entornos desse colégio, eis que surge a grande metrópole
de São Paulo. Então esse padre, ele é responsável pela criação da maior cidade do Brasil. Como eu falei, sem querer querendo. Ele só pretendia catequizar os indígenas da região e as pessoas que por um acaso por ali estivessem. Não era exatamente o foco fundar uma cidade, mas a cidade acabou surgindo e eis que ele é super famoso na história do Brasil por causa disso. E eu lembro que quando eu estava fazendo vestibular, tinha uma música horrível no curso que eu estudava, que era Eta e Eta Catequese com Anchieta. Até hoje eu tenho pesadelos com isso. Mas isso não tem nada a ver com a vida. Esquece essa musiquinha. E vamos falar do próximo governo, que com certeza te interessa muito mais. Então, depois do Duarte da Costa e dessa criação do colégio que vai dar origem a São Paulo por esse padre da imagem, vem o governo desse cidadão aqui, que é o Mendes Sá. Mendes Sá tem um nome interessante, né? Mendes Sá não é muito comum. Eu não conheço ninguém além do Mendes Sá chamado Men. Mas é isso mesmo que você escutou. Mendes Sá. Esse é o nome desse cidadão. Ele governa de 1558 até 1572. É um período relativamente grande da história do Brasil colonial. Nesse momento, existe uma expansão do açúcar, então se produz cada vez mais, muito mais açúcar, ele incentiva essa produção, faz fundar muito engenho no Brasil, muita produção no litoral do Brasil, fica bastante grande, a gente vai falar mais de engenhos em aulas futuras. Ele também expulsou os franceses da Baía de Guanabara, então tem um problema com os franceses, então tem uma pequena guerra, vamos assim chamar, entre ele e os franceses, uma guerra contra os franceses, portanto, para você ter essa noção. Mas a gente vai falar dela especificamente em breve, ela é bastante importante, vamos detalhar ela em breve. Continua a catequese e, além disso, passa a existir e funcionar nas cidades e vilas que já existiam, algo que é bastante importante. Vamos botar aqui então um quadradinho, pegar uma caneta vermelha para destacar das outras informações. Vem vermelho. Se criam câmaras, isso é importante, é a descentralização do poder que ele mesmo, ele não, mas o rei de Portugal havia centralizado na mão dele. Então surgem pequenas câmaras municipais. Nessas câmaras vão ser tratados problemas das localidades específicas, resolver esses problemas, e só poderiam trabalhar nessas câmaras aqueles que eram considerados homens bons. Ah, professor, então se eu sou bom de coração, eu ia trabalhar na Câmara Municipal da cidadezinha. Não exatamente, não exatamente. Porque vamos pensar, o que é um homem bom para a época? Um homem bom para a época tinha que ser um cara que tinha terra, que era casado, que era cristão e que pagava os seus impostos. Se você tivesse todos essas situações em volta de você, você era considerado um homem bom. Ah, mas eu sou casado, sou cristão e pago imposto. Não, mas você não tem terra. Tem que ser dono de terra. Então era um número bem pequeno de pessoas que acabavam participando da política do Brasil na época, Brasil colônia ainda, mas já era uma espécie de descentralização. Para a vila já era bastante importante. Você já tinha uma localização. Ou aqui, quem que é essa vila? Quem que manda? Ah, é esse grupo aqui de pessoas. Já existia. Não dependia mais de tudo ir para Lisboa ou tudo ir para Salvador. Já é um início dessa descentralização. Bem importante isso. Volto para a imagem do cidadão, então. Então, além desse detalhe, Mendes Sá também trabalha muito pela criação de novas vilas aqui no Brasil, pela expulsão de corsários, que ainda continuavam vindo roubar para o Brasil aqui no Brasil. Tem muita gente lutando nisso. E a coroa gostou muito disso, dessa etapa da colonização, e continua com os governos gerais por mais alguns vários e vários anos, até uma grande mudança que só vai acontecer em 1808. Isso quer dizer que ele foi o último? Não, ele não foi o último. Esse cidadão aqui, o Mendes Sá, ele é o terceiro. Depois dele vão ter vários outros governadores gerais, mas esses três primeiros acabam sendo os mais famosos, os mais importantes, os que devem aparecer na sua prova. Mas eu falei para vocês que o Mendes Sá incentivou muito foi o engenho. Aí você me pergunta, pô, professor, mas o que é um engenho? O engenho é onde faz açúcar, relacione sempre isso. Mas como que ele funciona? Como que ele é de verdade? Me mostra uma imagem.
Próxima aula a gente vai mostrar engenho, vamos esmiuçar esse assunto da produção açucareira e vamos detalhar bastante isso. Essa aula é isso, satisfação inenarrável, até a próxima.